a dor me calar, meu pranto fazer, minha voz esquecer. Eu não vou deixar a tristeza chegar e acabar com a fé que há em mim. Eu não vou querer viver por viver, sorrir sem sentir algo novo em mim. Eu quero alcançar e realizar tudo que o Senhor preparou pra mim. Eu vou te buscar, a ti vou clamar, pois salvação só encontro em ti. Chegar e acabar com a fé que há em mim. Eu não vou querer viver por viver, sorrir sem sentir algo novo em mim. Eu quero alcançar e realizar tudo que o Senhor preparou pra mim. Eu vou te buscar, a ti vou clamar, pois salvação só encontro em ti. Deus, eu quero mais que palavras, sorrisos vazios, mas cheios de dor. Eu quero alcançar tuas promessas e crer no milagre que já começou. Todos acharam? Amém? Diz assim: sem fé
é impossível. O que está escrito aí na sua Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Sem fé Isso. Antes de nós prosseguirmos na palavra, quero poder compartilhar dois outros testemunhos que nós recebemos nesta semana com grande alegria. Nesses 100 dias de transformação, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós podemos louvar o seu nome com muita fé, sabendo que Deus está agindo em nosso meio. Deus não parou de operar grandes coisas, amém, queridos? Então, dois testemunhos eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é o da Laura, que está aqui, e o Cris, né? Que receberam a notícia essa semana que eles serão pais. E eles estão os dois há 2 anos. Ela me escreveu tentando engravidar, e eu nem me lembrava, mas um dia aqui na igreja, eu disse para o Cris, esse ano você vai ser pai, meu filho. Em nome de Jesus, e ele vai ser pai. 2 anos que eles estão tentando, e Deus operou um milagre, fez um milagre na vida deles. Glória a Jesus por isso, que vai ser uma grande bênção na vida de vocês, e nós nos alegramos muito com isso, viu? Fique em pé, Cris, você e a Laura, por favor, para a igreja dar um aplauso por mais essa vitória. Podem ter impedimentos humanos, seja do que for, mas nosso Deus ainda opera, amém, queridos? Glória a Jesus. E o outro testemunho, podem sentar, obrigado, Cris. O outro testemunho que eu quero dar para vocês, eu recebi ele no Conselho de Pastores, recebi ele, na verdade, ontem. Como a igreja aqui sabe, no finalzinho do ano passado, eu assumi o conselho, a presidência do Conselho de Pastores aqui da cidade, todas as denominações aqui de Sorocaba. E uma semana depois que eu assumi o conselho, normalmente é assim, né? Tudo é muito bonito. Depois, uma semana depois que eu assumi o conselho, eu cheguei aqui na igreja, tinha um envelope na minha mesa, tinham deixado aqui com a secretária, era um envelope que o conselho tinha um processo antigo que estava rodando no valor de 3 milhões de reais. Por causa de coisas de sei lá quando que tinha, eu até falei em várias reuniões, pedi oração, tudo, enfim. E é um processo junto à prefeitura, na verdade, né? E aí nós começamos a orar, coloquei uma advogada, eu falei, que beleza, né? Já assumi a bucha, por isso que ninguém queria assumir, né? Não, pastor, assume você, o conselho precisa ser restaurado, é tudo assim, é uma bênção, né? Uma semana depois chegou na minha mesa a bomba, né? Para eu resolver. Enfim, mas nós começamos então a olhar aquela questão e discutir aquela questão, e coloquei uma advogada aqui, inclusive aqui da igreja, para dar uma olhada para mim. Ontem eu estava indo para São Paulo, para pregar em São Paulo, ministrar em São Paulo. Ela me ligou com uma notícia surpreendente, que de uma maneira surpreendente ontem, ela pegou o protocolo no fórum que o processo foi arquivado, né? Num agir extraordinário de Deus, que ninguém sabe como, nem eu sei como, né? Mas a gente viu, porque quando isso tudo surgiu, nós fizemos 40 dias de jejum e oração pela cidade, por todos os governantes, colocamos o nome de todos eles no óleo, na oração, na intercessão, todos os pastores da cidade. E a resposta veio, porque o nosso Deus ainda ouve, amém? Ouve a oração do seu povo. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Eu já estava pensando que tinha entrado num barco furado, né? Falei, estou lascado agora, né? Mas Deus é fiel, Deus age além do que nós temos expectativa. E o texto que nós acabamos de ler aqui hoje diz algo muito importante para nós.
pessoas que estão se aproximando de Deus, pessoas que estão se achegando a Deus. Se caso você perdeu o significado dessa palavra, o significado profundo desta palavra aqui, eu vou repeti-lo a você. O que a Bíblia está dizendo aqui é que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer claramente para vocês, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível qualquer pessoa agradar ao Senhor Deus se essa pessoa não tiver fé. Em outras palavras, o que o autor, o que a Escritura está dizendo aqui, é que nada na nossa vida agrada mais a Deus do que a nossa fé. Você pode ter números maravilhosos, você pode ter obras lindas, você pode fazer boas obras, ajudar os pobres, você pode fazer um monte de coisa. Nada agrada mais a Deus do que a fé. A fé das pessoas que estão se aproximando dele. Você pode ter grandes conquistas, grandes obras, grande espiritualidade, achar que você tem grandes coisas, mas a Escritura vem nos dizer aqui que o que realmente agrada a Deus é a nossa fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é tão impossível que a Bíblia diz: pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que Ele não é uma história da carochinha, que Ele não é balela, que Ele não é conto, e que Ele presenteia, recompensa, galardoa aqueles que o buscam. Agora, quando a gente fala assim, tá bom, pastor, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso tem um significado muito profundo, porque a Bíblia está dizendo que para agradar o meu Deus eu preciso de fé. Eu preciso crer em quem Ele é, o que Ele faz, a maneira como Ele age. E a própria Escritura e o próprio capítulo 11 de Hebreus, porque o capítulo 11 de Hebreus, se você ler aí o título desse capítulo na sua Bíblia é Os Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11 conta como homens venceram através da fé. Conta, por exemplo, como Abraão venceu, como Noé venceu, como Enoque venceu, como Moisés venceu. Conta como Daniel venceu, tudo através da fé. O capítulo inteiro é dizendo: pela fé, Daniel foi lançado à cova, mas sobreviveu. Pela fé, Enoque foi transladado e não viu a morte. Pela fé, Noé começou a construir uma arca sem nunca antes ter visto chuva. Pela fé, Josué conduziu o povo. Pela fé, pela fé, pela fé. Todo o capítulo diz isso, e inclusive alguns diz: pela fé, alguns foram mortos, decapitados, entregaram suas vidas, não negaram a Deus, mesmo no meio de uma perseguição, mesmo no meio de um levante. Todo esse capítulo é o capítulo que resume a fé. E olhando para ele hoje, eu estava meditando nisso, e nessa questão da fé, e porque muitas vezes quando a gente fala de fé, nós pensamos em algo um pouco abstrato. A gente pensa que fé é meio que um sentimento, é meio um negócio que a gente sente, é umas coisas que começam a aparecer na nossa vida. A gente não consegue descrever a fé, não consegue, mas tá bom, pastor, mas que fé é essa? O que é fé? E as próprias Escrituras, o próprio livro de Hebreus, o próprio capítulo 11 de Hebreus, vem nos explicar o que é fé. Em 6 princípios, o capítulo 11 de Hebreus nos explica o que é fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso saber o que é fé, para eu praticar, para eu poder agradar a Deus, porque senão eu estou correndo o risco de estar fazendo um monte de coisa e não estar agradando a Deus. Eu preciso saber o que é fé, e quando eu olho para Hebreus capítulo 11, eu aprendo em primeiro lugar: fé é acreditar quando eu não vejo. Fé é crer quando eu não vejo. Fé, essencialmente, é uma questão de ver o futuro no presente.
O próprio livro de Hebreus diz isso. Eu estou vendo algo que ainda nem aconteceu, como se estivesse acontecendo hoje na minha vida. Fé é acreditar em algo que eu ainda não estou vendo. Fé é eu ver uma imagem que ninguém está vendo. Muitas pessoas mudaram o mundo porque elas tiveram fé. Elas viram uma coisa que ninguém via. Quem diria que 50 anos atrás que ia ter internet no Brasil? Quem diria? Mas alguém viu o futuro no presente. Toda a grande história da conquista da civilização humana mostra pessoas que enxergaram o futuro, o impossível, coisas que ninguém via, elas viram como se fosse no presente. Então, querido, em primeiro lugar, o que a Bíblia me ensina é que fé é acreditar quando eu não vejo. Noé não tinha visto chuva, mas foi construir uma arca. Moisés não tinha visto ainda todo o exército de Faraó atrás dele, mas foi para diante do mar. Josué emparelhou-se diante das muralhas de Jericó, não via a vitória, mas foi mesmo assim. O próprio Josué, no capítulo 3 do seu livro, vai para frente do rio Jordão, sem ver o rio se abrir, porque fé é quando eu acredito mesmo que eu não vejo. Então fé é sonhar grandes sonhos, é crer em grandes coisas. Sonhar grande, crer em algo grande agrada a Deus. Porque se ter fé é crer naquilo que eu não vejo, e a fé agrada a Deus, Deus se agrada quando tem gente sonhando grande, olhando para o futuro e enxergando como se ele fosse o presente. Então o que nós temos que aprender aqui, querido? Fé, a verdadeira fé é quando eu acredito mesmo que não esteja vendo. Você pode não estar vendo sua vitória com os olhos físicos, você pode não estar contemplando o seu milagre com os olhos da carne, mas você precisa crer, porque a fé que agrada a Deus é a fé que eu acredito mesmo quando eu não vejo. Eu não vejo solução, mas eu creio que Deus vai pôr a mão. Eu não sei como é que vai resolver, mas eu creio que Deus pode tocar nisso. Eu não sei que dia, que horas, como é que vai acontecer, mas eu sei que Deus não perde o controle e toca em toda a situação da nossa vida. Fé é acreditar mesmo quando eu não estou vendo, meu querido. Isso é fé. As pessoas não estavam vendo, mas elas creram. Jesus disse a Tomé: Tomé, você creu em mim porque me viu e me tocou. Bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Jesus fala isso a Tomé. Então, bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que não vê, mas crê. E você pode me dizer: pastor, eu não vejo como ter saída, eu não vejo como resolver esse problema, eu não vejo como me livrar dessa situação. Creia. Creia que Deus pode tocar na tua vida, na tua história, na tua família, na sua situação, porque fé é acreditar mesmo sem enxergar. Essa é o primeiro ensino de Hebreus, já que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus está dizendo que eu não agrado Ele quando eu vou à igreja, eu agrado Ele se eu vou à igreja com fé. Está entendendo? Porque o que agrada a Deus é a minha fé, não é minha conquista, não é meus números, não é o que eu estou dando para os pobres, não é o que eu estou fazendo, nada disso. O que agrada a Deus é a minha fé. Se você saiu da sua casa hoje crendo que Deus é poderoso, que você não está vendo como, mas você crê que Ele ainda opera em nossa vida, muda situações, transforma famílias, você vai ser recompensado essa noite. Porque a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o buscam com fé. Fé é acreditar mesmo quando eu não enxergo. Segundo, o livro de Hebreus me ensina que fé é obedecer mesmo quando eu não entendo. Fé é acreditar quando eu não vejo, fé é obedecer quando eu não
entendo. Porque tem um monte de coisa que Deus faz que nós não entendemos. Por isso que Ele é Deus. Porque eu e você queremos entender Deus com a nossa regrinha, com a nossa matemática, com os nossos cálculos, com a nossa maneira de enxergar as coisas. Fé é obedecer mesmo sem entender. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu creio que ela é de Deus, é a vontade de Deus, e que se eu estou nela, eu vou ser bem-aventurado. Fé é obedecer mesmo quando eu não entendo. Tem muita coisa na tua vida que você não entende, e muitas pessoas acham que eu também entendo muita coisa, e elas dizem: pastor, por que está acontecendo isso comigo? Eu disse: também não sei. Tem um monte de coisa na minha vida que eu também não entendo, que eu não sei o porquê, mas eu creio, eu obedeço a palavra de Deus, eu não arredo o pé da presença de Deus, porque fé é obedecer mesmo sem entender. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo com você, mas Deus sabe o que Ele está fazendo, o caminho que Ele está trilhando, a história que Ele está construindo. Fé é obedecer sem entender. Deus já disse para você jogar algo da sua vida fora que te parece bom? Às vezes Deus fala: quando joga isso fora, que isso aí não presta para você. Sai desse negócio que isso aí não é para você. E para você é bom, mas obedece, porque fé é obedecer sem entender. Às vezes Deus nos leva a algum lugar sem nós entendermos o porquê. Às vezes Deus nos coloca diante de pessoas sem entendermos o para quê. Porque fé, querido, é andar com Deus sem entender. Nosso Deus não manda um e-mail para você explicando tudo o que Ele está fazendo, o dia que Ele está fazendo, a hora que vai acontecer, para você já se preparar, para ver se você não sai do caminho. Deus não é Deus de explicações, Deus é Deus de promessas, aleluia. Ele já te fez promessa, você tem que crer mesmo quando não entende. Ele chama Abraão e não dá explicações, e não conta como ia ser, ele só diz: vem comigo, Abraão. Jesus multiplica a pesca daqueles homens, chama eles, e eles seguem Jesus sem entender nada, porque eles creram que Jesus era o Filho de Deus. Fé é obedecer sem entender. Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus, querendo entender tudo, mas por que, Deus? Dá para o Senhor explicar por que está acontecendo isso? Dá para o Senhor explicar por que não chegou minha bênção ainda, e a do irmãozinho já chegou? Dá para o Senhor explicar por que eu estou para trás na fila? Deus não disse para Abraão para onde ele ia, se ele tinha que levar roupa de frio ou de calor, se ele é de trem, de camelo, de jegue, de carro, de avião. Deus só disse: vem comigo, Abraão, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. A única coisa que Deus diz para nós é: vem comigo, me segue, segue a minha palavra, obedece a minha palavra, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Vou repetir: Noé começou a construir uma arca sem ver a chuva. Os garçons da festa em Caná da Galileia obedeceram Jesus, mesmo vendo que o que ele estava mandando era loucura. Colocar água num lugar que tinha acabado o vinho. Josué rodeou Jericó, sem saber o que ia acontecer. Aliás, essa história é linda, de Josué capítulo 6. O homem fica 7 dias rodeando 7 vezes aquela cidade, aquela muralha incrível. E qualquer um de nós diria: que propósito tem da gente ficar dando volta nesse quarteirão aqui? Mas Josué obedeceu, porque fé é obedecer sem entender. Irmão, você pode não estar entendendo,
Mas obedeça a palavra de Deus, siga pelo caminho da palavra de Deus, não saia da direção da palavra de Deus, não saia da verdade da palavra de Deus, porque você vai ver a vitória de Deus chegar na sua vida. Porque tem gente que quer ter vitória sem obedecer, ele quer ter vitória andando longe de Deus, ele quer ter vitória, ele quer ver a sua vida restaurada, andando pelo seu próprio caminho e desobedecendo a palavra de Deus. Fé, segundo o livro de Hebreus, é obedecer mesmo sem entender. Jesus faz o lodo com um cuspe, com saliva, e diz para o cego: vai se lavar no tanque. Você iria, meu filho? Jesus disse: você quer ser curado? Toma uma cusparada no zóio e vai para o tanque. Ou não foi isso que Jesus fez? Foi isso que ele fez. Pegou saliva, misturou com terra, passou no olho do cidadão e disse: agora você vai naquele tanque lá, que se você se lavar naquele tanque lá, você vai ser curado. O homem foi curado pelo quê? Pela obediência. Pela obediência. Se ele não obedecesse, ele não seria curado. Porque fé é igual obediência. Se eu digo que tenho fé e não obedeço, não vale de nada. Jesus disse: se vocês creem em mim, precisam praticar as palavras que eu lhes tenho falado. Jesus diz: verdadeiramente vocês serão meus discípulos se viverem aquilo que eu tenho falado. Fé é igual a obediência. Fé é obedecer mesmo quando eu não entendo. O difícil, querido, é obedecer quando você não está entendendo nada. Quando você não sabe porquê, você não sabe quando, você não sabe para quê, você não sabe onde, mas Deus diz: fica na posição. Fé é acreditar mesmo quando eu não enxergo. Fé é obedecer mesmo que eu não entendo. Segundo Hebreus, fé é persistir, é perseverar mesmo quando eu tenho vontade de desanimar, mesmo quando eu estou cansado. Fé é ser perseverante, mesmo quando eu estou cansado. Fé é persistência. Fé não é algo que eu faço um dia, um culto, uma noite, não é uma prática que eu faço de vez em quando. Fé é persistência. Jesus não te chamou para uma carreira de 6 meses. Jesus não te chamou para uma carreira igual técnico de futebol. Dependendo dos resultados você fica, dependendo você vai embora. Coitado do Parmeira, né? Tá mal. Aliás, um amigo meu falou um negócio essa semana, é verdade, né? Tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado em fazer esse ano. Uma delas, andar de avião. Cuidado. Toma muito cuidado. Tá bem perigoso, né? Outra coisa que está perigoso fazer esse ano, o que vocês acham? Torcer Palmeiras está perigoso, filho. Está perigoso, melhor fugir desse negócio, né? Mas Jesus não nos chamou para uma carreira dessa. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou independente dos resultados. Quem está andando com Cristo não está atento a um resultado imediato, ele está olhando para o final, meu filho, está olhando que no final você vai ser mais do que vencedor. Nós temos já um selo na nossa mente, no nosso coração. Quem realmente está seguindo a Jesus, já tem uma marca. A marca é: você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você só vai perder se desistir. Na carreira da fé, um fracasso não te derrota, é a desistência que te derrota. Tem gente que está perdendo porque desiste. Tem gente que está perdendo bênção, atrasando o que Deus tem na vida dele, na vida dela, porque desiste, sai do caminho, sai da direção de Deus, não persiste. Fé é persistir, mesmo quando nós estamos cansados, já estou desanimando. Persista, fique firme. Se você olhar Hebreus capítulo 11, você vai ver homens e mulheres persistindo na hora boa, na hora ruim, na dificuldade, na vitória, na bênção, na derrota. Olha para Daniel.
É citado em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que ele persistiu na fé no seu Deus, mesmo sendo confrontado. Confrontaram dizendo: se você perseverar em servir o teu Deus, você vai para a cova dos leões. Ele disse: eu vou perseverar. E foi para a cova dos leões, porque fé é persistência, mesmo quando as coisas ao nosso redor parece que não estão dando certo. Você não foi chamado para servir Jesus um mês, um dia. Você foi chamado para andar com Cristo toda a sua vida. Quando Jesus cura Bartimeu, a Bíblia diz: a partir daquele momento, o ex-cego começa a seguir Jesus. Quando nós recebemos algo de Deus, nós precisamos continuar seguindo Jesus. Quando nós não recebemos, nós precisamos continuar seguindo Jesus. Fé é persistir, mesmo quando eu estou cansado, mesmo quando às vezes a gente tem vontade de desistir. Fé é persistência. Alguém aqui já teve vontade de desistir? Ah não, vocês são tudo anjo, vocês não sentem essas coisas, é só eu. Eu já tive umas milhões de vezes, em tantas coisas, mas fé é persistência, perseverança, é não voltar atrás. Alguns milagres nós só conquistamos pela perseverança, alguns não. Tudo na nossa vida, as pessoas acham que a bênção vai chegar até mim, e a verdade bíblica é que eu que chego até a bênção. A verdade da Bíblia é que você que tem que perseverar até a hora da sua bênção, você que tem que prosseguir até o quilômetro da sua bênção. Tem gente que recebeu uma promessa de Deus, sentou no sofá e diz: uma hora minha bênção chega. Eu não trabalho, eu não busco nada, eu não corro atrás. Uma hora o milagre vai chegar no meu sofá. Não, uma hora chega. Promessa de Deus não é desculpa para acomodação de crentes sem fé. Promessa de Deus é o combustível para eu continuar perseverando na fé. Eu é que chego ao lugar da minha bênção. Deus disse para Moisés e para Josué: vocês que têm que chegar na terra prometida. Demorou 40 anos, eles que tiveram que chegar. O cego que teve que chegar no tanque, os discípulos de Jesus que tiveram que chegar. Fé é persistência, mesmo quando eu às vezes quero desistir. Quarto, fé é agradecer antes de receber. Fé, de acordo com Hebreus 11, de acordo com a Bíblia, é agradecer antes de receber. A fé que agrada a Deus é a fé que me faz agradecer antes de receber. Porque agradecer depois que recebeu, irmão, é o mínimo que nós devemos fazer. Apesar que tem gente que depois da bênção não volta mais para agradecer. São parceiros daqueles 9 leprosos que Jesus curou e eles não voltaram mais. O espírito de ingratidão é uma das piores coisas no ser humano, mas a Bíblia me ensina em Hebreus 11 que fé é agradecer antes de receber. Eu citei Josué rodeando as muralhas de Jericó durante todo aquele tempo. Sabe o que eles faziam todas as noites, depois de ficarem o dia inteiro rodeando aquelas muralhas? Você pode ler na sua Bíblia depois em Josué capítulo 6. Todas as noites, depois de rodear a muralha, eles agradeciam. A muralha permanecia de pé. Eles nem sabiam como é que a muralha ia cair. Se ia cair, eles só creram numa palavra de Deus, mas todas as noites, depois de rodear toda aquela cidade, aquelas muralhas enormes, a Bíblia diz que eles agradeciam a Deus antes de desfrutar da vitória. Quando a nossa fé nos leva a agradecer antes de receber, você está agradando a Deus.
Senhor, eu te agradeço porque eu sei que vai chegar a hora da minha vitória. Eu te agradeço porque eu sei, o Senhor já abriu essa porta, eu só preciso chegar até ela, eu vou chegar até ela. Agradecer antes de receber. Moisés teve que aprender isso com o povo de Israel, porque depois que Deus abre o mar, quando eles estão lá do outro lado, eles fazem uma festona. Tem gente que faz festona só depois que aconteceu. Antes que aconteceu, ele só murmura, só reclama. Vai chegar minha vitória, meu Deus, me vê minha bênção. Olha aí, mulher, só reclama, só reclama, só reclama. Agradeça antes de receber. Agradeça pelo marido que você ainda não tem. Essa foi para as que são solteiras e também para aquelas que querem um marido transformado, né? Agradeça pelo marido que você ainda não tem. Agradeça pelo aumento que você ainda não tem. Em vez de ficar reclamando, pega o olerite, olha que salário de porcaria, não dá para nada, isso aqui que eu vou fazer com isso aqui, amanhã já acabou tudo. Em vez de reclamar, agradeça, porque você pelo menos está recebendo algo. Agradeça mais e murmure menos, porque essa é a fé que agrada a Deus. Agradeça antes de receber. Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu estou nesse nível, mas o Senhor vai me colocar num nível mais alto. Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu estou aqui, mas eu creio que esse não é o final da minha vida. Senhor, eu te agradeço, porque eu me encontro num dado momento, mas isso não é tudo para mim. Agradecer antes de receber. Isso é fé. Fé é agradecer mesmo que você ainda não desfrutou da sua bênção. É impossível agradar a Deus sem fé. Quinto, para terminar, fé é confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Fé é continuar confiando no Deus que eu sirvo, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Fé é crer que Deus sempre ouve as nossas orações, sempre responde às nossas orações, mas Ele nem sempre responde da maneira que nós gostaríamos. Fé é continuar confiando em Deus, mesmo quando Ele responde não do seu jeito. Porque às vezes Deus não isenta você de passar por uma circunstância desconfortável. Às vezes Deus não muda a circunstância como você queria. Tem gente que ora, oh, Deus podia mandar logo uns 100 mil na minha conta, resolvia minhas dívidas. Podia aparecer do nada isso aí na minha conta e resolvia tudo. A fé é confiar em Deus mesmo quando as coisas não estão indo bem. Porque a verdadeira fé se desenvolve nos vales, nos desertos. A verdadeira fé cresce, fica robusta durante o período do deserto. Você pode estar agora num lugar onde você já trabalhou, você já orou, você já obedeceu, mas não aconteceu como você esperava. Lembre-se de uma coisa: Deus está mais comprometido em transformar você do que transformar suas circunstâncias. Lembre-se disso, Deus está mais comprometido em transformar você, seu caráter, sua vida, do que mudar números na sua história, do que mudar suas circunstâncias. Ele quer mudar você, querido, Ele quer melhorar você, e Ele é o justo juiz. Ele fica satisfeito quando nossa fé continua confiando, mesmo quando as coisas ainda não aconteceram. Talvez você está aqui hoje, você ouve os testemunhos, mas o meu ainda não aconteceu. A fé que agrada a Deus é aquela que continua confiando, mesmo quando Deus responde diferente do que nós esperaríamos. Mesmo quando Deus não faz do seu jeitinho. E é por isso que nós muitas vezes nos perdemos, porque nós queremos que Deus só faça do nosso jeito. E às vezes nós vamos além. Nós tentamos ajudar Deus.
Eu vou dar uma ajuda para Deus, que Ele pode estar meio enganado, não está conseguindo resolver isso aqui na minha vida, está meio estranho. Vou ver se eu mesmo ajudo Ele um pouco. Aí você quer ajudar, você quer pôr sua mão, você quer ir falar com a pessoa, você quer consertar, você quer fazer a obra que é do Espírito Santo. Para de querer fazer a obra que é do Espírito Santo, querido, porque quem cura, quem liberta, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não aconteceu. Continue confiando, continue esperando, continue crendo, continue caminhando, continue olhando para o seu Deus, porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu amo a maneira como se desenrola um milagre na vida de Jairo. Eu amo a maneira como se desenrola esse milagre, porque Jesus não está comprometido com os nossos meios, com os nossos jeitos. E ainda mais nós brasileiros, que nós achamos que tem jeitinho para tudo. Ah, não consigo resolver isso, deve ter um jeitinho, deve ter uma brecha, deve ter um caminhozinho, deve ter um atalho, deve ter um jeitinho. A gente quer jeitinho para tudo. Aí a gente começa a se relacionar com Deus. Deus, não dá para dar um jeitinho, furar a fila, passar na frente. Não dá para... Não dá, querido. Porque Deus tem os seus próprios métodos. Deus está trabalhando a nossa fé, Deus está fazendo você crescer na fé. E por que Jesus, às vezes, e muitas vezes, deixa a coisa desandar para depois chegar? Por que Jesus às vezes deixa a coisa virar um caos para depois chegar? Não era mais fácil poupar trabalho, tempo, poder? Pô, Jesus tem tanto poder, para que, né? Por que atrasar um milagre tanto na vida de Jairo, parar para atender uma mulher, ficar batendo papo, conversando, ministrando, eu quero saber quem é, aí chega o povo da casa de Jairo, não adianta mais, já morreu, mas Jairo, tenha fé, creia somente. Por que Jesus às vezes deixa morrer literalmente, para depois ressuscitar? Porque Jesus deixou Lázaro morrer para depois ressuscitar. As irmãs mandaram uma cartinha para ele: Jesus, teu amigo, nosso irmão está morrendo, se eu não vier vai morrer. Ele vira para os discípulos e diz: fiquem tranquilos que vai morrer mesmo. Mas eu vou lá, fique tranquilo que eu vou lá. Mas isso aí não é para a morte. Jesus diz, é uma morte mais ou menos. Jesus diz para os discípulos, a morte dele é mais ou menos. Jesus deixa Lázaro morrer para chegar 4 dias depois. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus tem os seus próprios meios. Ele está trabalhando na nossa fé. Ele quer fazer você crescer na fé. Ele quer que você cresça na sua vida com Ele. Ele não quer filhos mimados, que qualquer coisinha diz, papai, põe na minha boquinha, papai faz isso aqui para mim. Deus não quer filhos mimados. Deus quer filhos que creiam nele, mesmo que as coisas não aconteçam do meu jeito. O modo de agir de Deus é extraordinariamente diferente do nosso. A maneira dele é diferente da nossa, o jeito dele agir é diferente do nosso, porque ele conhece a gente. Ele está trabalhando mais na gente do que na obra, mais na gente do que no milagre. Você acha que Deus está trabalhando mais no teu milagre, na tua bênção, do que em você? Ele está enxergando o contrário, ele está trabalhando mais em você do que na bênção, porque a confecção da bênção não é dificuldade para Deus. Às vezes a gente fala, Deus está demorando porque Ele está caprichando. Tudo que Deus faz é perfeito, Ele não capricha numa coisa e na outra não. Deus não tem, não, isso aqui eu fiz meio errado, não vai dar certo. O Eduardo eu fiz meio errado, não vai dar certo. Vou caprichar melhor amanhã cedo. Tudo que Deus faz é perfeito, querido. Deus não erra, Deus não atrasa, Deus não chega depois. Deus tem o seu próprio modo de agir. O modo de Jesus agir na vida de Jairo, na vida de Lázaro, na vida daquela mulher, na vida da mãe de Mateus 15, que chega a ele com uma filha endemoniada, desesperada, e Jesus diz, não vou tirar comida da mesa
dos filhos para dar para cães, e aquela mulher cresce na fé e diz: Senhor, me dá só migalhas. Jesus não estava trabalhando na bênção, ele estava trabalhando na mulher. Escute isso, entenda: Jesus não está trabalhando na sua bênção, ele está trabalhando em você, meu irmão. É na tua vida que ele está trabalhando, é você que ele está moldando, é você que ele está forjando, é a fé de um guerreiro, de uma guerreira que ele está forjando. Fé é continuar confiando, mesmo quando as coisas não acontecem do meu jeito, mesmo quando a resposta não vem no meu dia, mesmo quando Deus não faz do jeito que eu queria. Deus não está comprometido em fazer do nosso jeito, Ele está comprometido em mudar a nossa vida e a nossa história. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Primeiro, a fé que agrada a Deus é a fé que acredita mesmo quando não vê. A fé é você ver o futuro no presente. Isso é fé. Sabe aquilo que você está esperando, você não viu ainda, você começa a enxergar ele hoje. Você começa a ver aquilo na sua vida. Fé é você crer naquilo que você não vê. Fé é você crer naquilo que você não vê. Fé é obedecer mesmo quando eu não entendo. Fé é persistir, mesmo quando eu estou cansado, mesmo quando eu quero desistir, quando eu estou desanimado. Persistência. Fé é perseverança. Fé é agradecer antes de receber. E fé é confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Isso é fé. Isso é o que agrada a Deus. Mesmo quando nós perdemos o controle, Deus jamais perde o controle de nada, absolutamente nada na vida dos seus filhos. Deus não perde nenhum controle da sua vida, querido. Portanto, qual tem sido a nossa fé? Você precisa ver para crer. Nós só obedecemos quando entendemos. Se Deus não me mandar o mapa completo, eu não vou chegar lá. Deus não vai te mandar o mapa completo, querido. Deus não é Deus de explicação, Deus é Deus de promessas. Deus é Deus fiel. Deus é Deus que se agrada com a fé do seu povo. E eu quero terminar hoje dizendo para você que o que mais impressionou Jesus enquanto esteve na terra não foi o amor que o apóstolo João tinha por ele. Não foi a ousadia de Pedro, a intrepidez de Pedro responder e tomar iniciativa em tudo que ele tinha que fazer. Não foi a sabedoria administrativa de Mateus, também chamado Levi. Não foi a persistência de Paulo. O que mais impressionou Jesus quando esteve na terra foi a fé de pessoas que ele parou para abençoar. Ele mesmo disse que o que mais impressionou foi a fé daquele homem que nem quis recebê-lo na casa dele. A fé dessa mulher que diz para ele que se contentava com as migalhas que ele tinha. Jesus era parado pela fé das pessoas. Jesus não foi parado pelo dinheiro de ninguém. Jesus não foi impressionado pela sabedoria de ninguém. Jesus não parou por causa do nome de alguém, pelo contato de alguém. Jesus não foi parado porque alguém tinha algum contato que fazia a pessoa chegar mais perto dele. Não, Jesus foi parado pela fé de pessoas que ousaram crer que Ele é todo poderoso, Ele é Emmanuel, Ele é Deus presente, Ele cuida de nós. Eu perco o controle, mas Ele não perde. Eu erro, mas Ele não erra. Eu me atraso, mas Ele não atrasa. Ele não errou nada na tua vida, Ele está no controle. O que
para Jesus é a nossa fé, irmãos. A fé que agrada a Deus. É essa fé que crê mesmo sem ver. Nós estamos aqui hoje, tem uma porção de pedidos aqui que nós nem vemos como vai ser, mas nós cremos que Deus pode fazer, amém? Você não está vendo hoje na sua vida, mas eu quero convidar você hoje, pelos olhos da sua fé, contemplar aquilo que você não está vendo. Essa família restaurada, esse filho restaurado, esse casamento mudado, esse ministério retomado, essa história de vida refeita, a sua vida reconstruída, olhar a sua história pelos olhos da fé, porque os olhos da fé me fazem ver aquilo que ainda não chegou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quero relembrar isso a você, deixar isso muito claro. Não adianta eu fazer um monte de coisas sem fé, sem crer quando eu não vejo, obedecer quando não entendo, confiar mesmo quando nada se resolveu, agradecer antes de receber. Isso é fé. Isso é fé em Deus. Isso é fé em Jesus. E as pessoas que demonstraram isso foram surpreendidas. Se tem algo extraordinário no nosso Deus, é que Deus recompensa aqueles que o buscam. O que isso significa? Todas as pessoas que buscam a Deus são recompensadas. Todas. Talvez não do seu jeito, não na sua hora, mas Deus vai recompensar você. Deus vai trazer esse galardão na sua vida, aqui e no porvir. Deus vai agir na sua vida. Eu quero convidar você para nós orarmos hoje. Convidar você a ficar em pé. Para nós orarmos por esses pedidos, para nós orarmos com essa fé que confia em Deus, mesmo quando as coisas ainda não aconteceram. Com essa fé que agradece antes de receber, com essa fé que persiste, mesmo diante do cansaço. Talvez você está aqui hoje, dizendo: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu estou cansado já, eu estou cansando. Eu quero dizer a você: ande mais uma milha, persista mais um pouco. Acredite no seu Deus, confie na palavra do seu Deus, que a sua hora vai chegar. Persista, não desista, não recue agora, não entregue os pontos agora, não jogue tudo para o alto agora. Creia que Deus não perde o controle da nossa vida. Nós temos um equívoco muito grande às vezes. Nós chamamos de perda aquilo que Deus chama de livramento. Sabia? Às vezes Deus trabalha de uma maneira que parece que você perdeu algo. Desmanchou o relacionamento e você está desesperada. Fica calma. Desmanchou o namoro, tá louca da vida, tá louco da vida. Fica calmo, porque para você às vezes é perda, para Deus é livramento. A gente não pode chamar de perda aquilo que Deus chama de livramento. Tem coisas que é livramento na nossa vida. Ah, pastor, Deus me tirou daquele lugar. Perdi. Não, talvez Deus te livrou daquele lugar. Te livrou daquele trabalho, te livrou daquela situação, te livrou daquele enrosco. Não foi perda, foi livramento de Deus. Foi Deus te livrando, querido.
Foi Deus operando onde você não conhece. Fé é crer mesmo quando eu não enxergo, eu não vejo, parece que eu estou perdendo. Creia, Deus não perde o controle na vida dos seus filhos. Deus não perde. Às vezes Deus nos tira de algo, não é porque Ele quer tomar algo de você, é porque Ele quer livrar você de algo. Ele quer livrar você de alguma situação, porque Ele está cuidando de você. Lugar de família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação. Família é o maior investimento. Vem viver um novo tempo. Família é o maior investimento. Vem viver um novo tempo. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, Culto da Família. Às quartas às 20 horas, Culto da Vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial com berçário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento.